Conforme dados do 13º Anuário de Segurança Pública, divulgado em setembro do ano passado, 76% das crianças vítimas de estupro possuem vínculo com seu agressor. O perigo mora dentro do próprio lar. E, em relação a este contexto, uma problemática agrava ainda mais essa situação: a adultização das crianças ou a erotização infantil. Aspectos educacionais dos próprios pais podem estar ajudando no aumento dos números de pedofilia na família. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o especialista, o médico psiquiatra Luiz Henrique. Bom dia. Bom dia, Patrick. Obrigado. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Presença do senhor aqui também, aproveitando a enorme audiência da Record News Manaus, também a live do d24am.com e pela Rádio Diário. A gente primeiro gostaria que o senhor explicasse sobre essa erotização infantil, o que é o perigo real e o que é mito também. Patrick, é importante esse tema, ele é polêmico e toda polêmica ela é cercada de interesses pessoais. Por isso é polêmico, né? Ou seja, aquilo que foge do meu interesse eu não concordo, não aceito, então vou ficar brigando e discutindo. Acho que é importante trazer luz a esse tema na perspectiva científica, aquilo que a medicina e particularmente a psiquiatria e também a psicologia podem contribuir na compreensão desse tema, né? E a gente vive um momento também de muita confusão em torno das definições de gênero, né? Definição no sentido de conceituação, né? O que é homem, o que é mulher, o que é bissexualidade, transgênero, enfim. E essa semana, até por conta do Dia Internacional da Mulher, eu recebi alguns vídeos e algumas mensagens, né? Pacientes, amigos e direcionando, obviamente, para minha esposa, não era para mim a mensagem, né? Mas eu me deparei com um vídeo que mostrava uma criança uma menina, né, se afirmando super poderosa. Isso, eu estou com essa meia, que linda. Gente, ainda bem que eu sou mulher. Eu ainda posso me emperequetar toda. Cara, se eu não fosse mulher, eu nem ia existir. Posso ser qualquer profissão, posso ser tudo que eu quiser. Ai, gente, eu amo ser mulher. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Essa criança usou uma palavra, um termo, né? Que ela disse ainda há pouco. Pode ser mulher, né? E é uma criança. Então, assim, nesse momento em que esses conceitos e essas definições estão aí vamos dizer assim, se reconfigurando, é importante estabelecer do ponto de vista biológico a fase infantil, uma fase caracterizada por comportamentos específicos, né? A coisa da brincadeira, das fantasias, da descontração. Até por isso, na nossa legislação brasileira, algumas coisas são específicas para crianças e proibidas para criança, como o trabalho, por exemplo. Doutor, alguém pode criança. achar engraçadinho esse vídeo, que legal. E Patrick, foi por isso que eu resolvi falar desse tema, porque quando as pessoas começam a compartilhar, e eu percebi que esse vídeo foi muito compartilhado nas redes sociais, a pessoa pode até não concordar com a criança falando ali, mas na feita que ela compartilha, ela concorda de alguma forma com alguma coisa. E quando eu vi o vídeo, eu me deparei com o vídeo, eu me incomodei. Eu falei, não, tá errado isso. Ela não é mulher, ela é uma criança. Por mais que ela esteja ali representando um grupo de mulheres. Mas ela ser mulher? Não é mulher, né? Ela não é mulher, ela é uma criança. Deve ter uns 3, 4 anos de idade ali, 5 no máximo, né? Então, ela não pode se afirmar mulher porque ela não é mulher. E ela aparece no vídeo de batom, com as unhas pintadas. Ou seja, isso é perigoso. A gente não pode dar brecha, vamos dizer assim, e facilitar, né? O senhor acha que isso é uma sexualização precoce? Que essa criança ela comece a ter comportamentos e atitudes de mulher, porque de um lado tem a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico,
tá no grupo das parafilias, né? Uma dessas doenças desse grupo é a pedofilia. E uma coisa é você ter um pedófilo que já tem, independente de a criança ser erotizada ou não, o pedófilo ele olha para a criança com um olhar diferente, ele já tem um desejo ali incutido nele. Por outro lado, a criança que é erotizada e que é transformada mulher muito cedo, ela passa a ser uma vítima mais fácil daquele que nem pedófilo é necessariamente, mas que por uma questão de circunstância e convivência acaba sendo atraído, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é de fato o que acontece, né? Então, justamente porque acontece dentro de casa, a menina, a garotinha, né, a criança, que acaba tendo um comportamento mais erotizado, ela chama a atenção do primo, ela chama a atenção do irmão, às vezes até o pai se sente de certo modo atraído e não consegue muitas vezes discernir uma coisa da outra e acaba violentando sexualmente a criança. Esse tipo de comportamento que a gente vê também bastante no carnaval, com os pais, mães, tios, tias, pegando a criança, colocando determinadas fantasias. Isso, exatamente. Enfim, isso, de alguma maneira, caracteriza a erotização. A erotização também. O carnaval é eu costumo dizer que carnaval é festa de adulto, né? Não é um ambiente para levar. Mas é o baile infantil. Ainda assim, você está numa fase muito precoce, alimentando na criança comportamentos que são inadequados. A gente muitas vezes sofre com determinadas atitudes dos filhos que, na verdade, nós alimentamos, mesmo sem querer. Aquela história do bater na porta, diz para ele que eu não estou, ensinando a mentir. Aí, quando o filho mente, ele é recriminado porque mentiu para o pai ou para a mãe. Então, são esses comportamentos que a gente vem aqui alertar que os pais não façam com seus filhos, né? Criança é criança, mulher é mulher. Mulher tem o seu comportamento, a sua atitude, né? O seu modo até de se defender, e ainda assim muitas vezes é vítima de violências sexuais. Imagina a criança que é vulnerável e não vai conseguir muitas vezes nem falar que aconteceu. Esse é um outro problema grave, porque quando a criança é violentada, principalmente dentro de casa, ela tem dificuldade de encontrar apoio para falar o que aconteceu. Muitas vezes dentro da família dizem não fale nada porque isso vai dar muito problema, vai acabar com o casamento do fulano, a nossa família vai ser destruída, e aí a criança se desenvolve naquele contexto sofrendo, né? Do ponto de vista biológico, é inadequada, né, a relação entre adulto e criança. Do ponto de vista social, é inaceitável esse tipo de relação. E do ponto de vista psicológico, a criança que é submetida a esse tipo de violência, Patrick, sofre demais. Ela leva uma vida. Eu já cheguei a atender algumas pacientes no consultório com transtorno do estresse pós-traumático relacionado a violências sofridas na infância. Então, ou seja, essa erotização infantil tem consequências. Tem consequências, claro. O desenvolvimento porque da essa criança erotizada, como eu falei, ela pode chamar a atenção de um adulto. Por mais que ele seja ali, ele não seja pedófilo, ele pode acabar tendo uma relação porque acha que a criança está se oferecendo e em alguns casos os estudos nessa área em geral são feitos com criminosos, e muitas vezes os criminosos sexuais eles afirmam isso, que a criança chamou a atenção dele, que a criança o seduziu, vamos dizer assim. Então, para minimizar os efeitos desse problema, a nossa recomendação é que os pais não erotizem seus filhos, crianças, né? As meninas em especial, porque são as que chamam mais atenção e estão mais vulneráveis à violência sexual. Em rápidas palavras, por conta do nosso tempo, Tudo bem. doutor, os pais podem ser responsabilizados por essa prática? Com certeza, judicialmente, lógico. A criança, justamente por ser hipossuficiente, ela é resguardada legalmente pela tutela dos pais. Então, se acontece uma situação de crime sexual na criança erotizada, por exemplo, e percebe-se que houve ali negligência ou imprudência dos pais, eles podem sofrer sanções legais, sim. Médico psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Esse tema é importante, acho que a gente pode ainda falar mais sobre isso. Na quinta-feira eu quero trazer esse tema de novo, na quinta-feira no Vida e Comportamento, né, a partir das 5 horas. No resumo diário com Jackson Nascimento. Com Jackson, eu quero trazer esse tema para a gente discutir um pouco mais, falar um pouco mais das parafilias e suas consequências, então fica aí o convite já.
E o que eu gosto nesse tema em particular, Patrick, o que eu gosto de frisar é: criança é criança, mulher é mulher. Anotei a frase que o senhor colocou aqui. Criança é criança, mulher é mulher. Isso. Misturar vai Uma dar coisa problema. não é outra, exato. É isso aí. Obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. E a Bom gente dia a espera todos. contar com o senhor em breve também com um tema muito importante como esse e a divisão do seu conhecimento com todos nós. Muito obrigado.